Queridos irmãos e irmãs em Cristo, na iminência do Tríduo Pascal, a liturgia da palavra nos prepara nesse último dia da Semana Santa, digamos, por assim dizer, antes de entrarmos no ápice que é o Tríduo Pascal, nos reserva a apresentação de mais um dos personagens da Paixão, de uma importância capital e cuja vida tem muito a nos ensinar. Só que tem muito a nos ensinar negativamente. O exemplo de Judas Iscariotes é para nós um exemplo negativo. O que não ser. Quando vimos Pedro no dia de ontem, nós não vimos um exemplo do que deveríamos ser em primeiro lugar. Vimos uma explanação do que somos. A fraqueza humana. Mas o que somos chamados também a fazê-la se tornar. Pedro que vence na sua vida, pela graça de Deus, a própria fraqueza e se torna o discípulo que Jesus o preparou para ser. Se torna a rocha, se torna a pedra. Não é o caso de Judas. O caso de Judas é justamente de ver aquilo que não nos compete, não deveríamos ser. Judas é discípulo de Jesus, caminha com ele. Judas está com o Senhor. O mesmo chamado, o mesmo convite que Jesus fez a João para ser seu discípulo, Jesus fez a Judas. A mesma eleição que Jesus fez a Pedro, quando no alto da montanha chamou 12 e os constituiu seus apóstolos, a mesma eleição que Jesus fez a Pedro, fez a Judas. Quando Jesus tomava os apóstolos à parte para lhes explicar alguma coisa, Judas estava com eles. Tudo aquilo que os apóstolos viveram, tudo aquilo que eles foram chamados a viver, as palavras que receberam, o estímulo que ganharam, a autoridade com a qual foram revestidos, tudo o que Jesus fez aos apóstolos, Jesus fez também a Judas. Judas não se revolta contra Jesus, porque Jesus foi um pai ausente. Judas não tem motivos para trair Jesus. Jesus em nenhum momento dá uma razão para que Pedro o faça. Para que Judas o faça. Não há. Simplesmente há um coração, que como víamos ontem na narração de São João, um coração tomado pela noite. Um coração que se deixou abraçar pelo escuro, pelas trevas. Só que, como nós já sabemos, a realidade que comporta Judas, infelizmente, pode acontecer a qualquer um. Ninguém está vacinado ao mesmo vírus que atacou o coração de Judas. Judas tomou uma decisão, ir até os chefes, até os perseguidores de Jesus, para fazer uma oferta. Ou melhor dizendo, fazer uma negociação. O que vocês me darão se eu vos der Jesus? E aqui a parte interessante desse diálogo, porque Judas não está sendo ameaçado para entregar Jesus. Judas não está com interesses sobre agora eu serei o mais importante depois que Jesus se for. Simplesmente pergunta: o que vocês me darão? Eu tenho algo que vocês querem. Será que vocês também têm algo que eu deseje? E se tiverem, eu aceito. O sentimento que move Judas é um sentimento baixo. É um sentimento mesquinho de simplesmente trocar Jesus por um punhado de moedas. E nós vemos essa mesquinharia, nós vemos essa maldade, nós vemos essa depravação do coração no diálogo que ele tem com Jesus na última ceia. Porque depois na ceia, antes de sofrer a paixão, na ceia Jesus anuncia a traição de Judas. E quando anuncia, cada um vai se perguntando, e aí vai perguntando também para o Senhor: Senhor, serei eu?
todos preocupados. Ninguém tem a resposta, só um. Um deles sabe quem é o traidor. O próprio. E ainda assim, ele tem a coragem de virar-se para Jesus e dizer: Mestre, serei eu? Essa pergunta de Judas não é uma pergunta sincera, de quem está pensando se vai entregar ou não vai entregar, de quem está refletindo se vai trair ou não vai trair. E aí faz a pergunta: bom, eu não sei se eu vou fazer, mas deixa eu perguntar, Senhor, serei eu? Se ele falar que sim, é porque realmente eu vou acabar fazendo. É uma hipocrisia. Tentar parecer-se com os outros, tentar se assemelhar aos demais discípulos preocupados com Jesus. E aqui nós entendemos o porquê Judas traiu Jesus. O que leva Judas a trair Jesus? Judas não conhecia o Senhor. Conviveu com Jesus todo aquele tempo, mas não sabia quem era. Não conhecia o Senhor. Nesse momento ele sequer sabe que Jesus sabe que é Ele. Sequer ele tem a consciência de que Jesus já sabe que é Ele. Toma Jesus como apenas mais um homem, mais um que ele pode enganar, mais um que ele pode ludibriar, mais um que ele pode engrupir. Mas ali está Jesus, não é só mais um que cai na rede de Judas. E por que é interessante nós observarmos isso? Em muitas circunstâncias, alguns extremos se estabeleceram sobre essa história. Por um lado, existe uma ideia mais antiga de condenar Judas, odiar Judas, detestar Judas e condená-lo ao inferno, considerá-lo um dos primeiros condenados. Na obra-prima do poeta italiano Dante Alighieri, quando ele escreve a Divina Comédia, na primeira parte é a sua viagem ao inferno. Quando ele chega no fundo do inferno, ele encontra então Lúcifer. Ele é o fundo do inferno. E ele está comendo alguns homens. Entre estes homens está lá Judas, sendo devorado por Lúcifer por toda a eternidade. É o maior de todos os castigos para o que mais merecia ser castigado. Essa imagem, essa visão sempre foi muito predominante. E isso não só na Idade Média, nos nossos tempos, com outras formas, é claro, mas nos nossos tempos. Eu me lembro quando eu era moleque, falávamos esses dias com uma família, eu me lembro quando eu era moleque e no Sábado Santo tinha sempre o costume de malhar o Judas. O pessoal fazia um boneco de pano e desforrava esse boneco, batia nesse boneco. E eu lembro quando eu vi esse boneco jogado perto da minha casa, e eu morri de medo de ver aquele negócio jogado no meio do chão. Ninguém queria aquele negócio, eu não batia nele. A ideia de que Judas é um condenado. Esse é um extremo. Outro extremo, a ideia de que Judas, na verdade, é uma vítima. Coitado. Não tinha condições de lidar com a pressão que era ser apóstolo de Jesus. E ao mesmo tempo ele tinha toda uma visão, uma imagem, uma ideia de Jesus como se ele fosse ali um Messias político que viesse para então expulsar os romanos. Só que ele não fazia, ele não pegava no tranco, então precisava de um empurrãozinho. Se eu for e providenciar que ele seja preso, aí ele não vai permitir-se ser preso, condenado, aí ele vai organizar a turma para poder combater os romanos. Aí sim a revolta vai começar e aí sim nós vamos nos tornar então dono desse pedaço de terra de novo. Duas visões muito equivocadas. A de que Judas esteja no inferno é equivocada porque nós não sabemos. Nós não sabemos de ninguém que esteja condenado. Deus nos faz saber dos que estão salvos, os santos.
Mas os que estão condenados, a igreja nunca vai afirmar que alguém esteja condenado. Não sabemos. Não nos compete. Mas que ele também é só um pobre coitado, que tadinho, foi utilizado por Deus para fazer seu plano acontecer, isso também não. Todas as duas visões nos impedem de aprender com a atitude de Judas. Judas traiu Jesus. Judas escolhido, amado, conduzido, formado, ensinado, traiu Jesus. A expressão que o nosso Senhor usa, quem vai me trair é aquele que põe a mão comigo no prato. É um sinal de intimidade. Está com ele à mesa, come junto. Judas traiu Jesus. E traiu porque quis trair. E traiu para obter um ganho com essa traição. E interessante, quantas moedas Judas aceita para entregar Jesus? 30 moedas de prata. Na segunda-feira víamos a avaliação que Judas fazia de um vaso de alabastro cheio de perfume. Por que não se vendeu por 300 moedas de prata? E quanto vale o seu mestre? 30. É o quão profundo desce o coração humano quando está tomado pela escuridão e se esquece de amar a Deus. Quanto vale Jesus? Nada. Quanto vale Jesus? 1 semana, 2 semanas, 1 mês de trabalho. Jesus não tem valor naquele momento aos olhos de Judas. Judas terá um momento breve de quase redenção. Quando, depois da prisão de Jesus, e quando os chefes decidem então matá-lo, ele vai voltar aos sumos sacerdotes, vai voltar aos chefes, carregando aquelas moedas, e vai jogá-las aos pés deles, dizendo: eu entreguei sangue inocente, toma de volta as moedas e liberte ele de novo. E, é claro, eles não aceitarão. Se você acha que entregou sangue inocente, é um problema seu. Pega as tuas moedas e vai embora. Judas então deposita aquelas moedas, deixa aquelas moedas. Com aquelas moedas será comprado um campo, que será chamado campo de sangue, porque era um dinheiro que não podia voltar para o tesouro do templo. E Judas vai sair dali, desesperado, provavelmente chorando de angústia e de agonia, por ter feito o que fez com Jesus, sangue inocente. E agora, diante da sua culpa, diferentemente do que foi Pedro, Judas não confia na menor possibilidade de que ele pudesse ser perdoado pelo seu pecado. Então ele sai dali e se mata. Então Judas se enforca e morre. Judas decidiu a sua morte, porque não era capaz de entregar a sua vida, através do arrependimento, nas mãos de Deus. Não aceitava que pudesse ser perdoado de algo tão monstruoso. E aí, mais uma vez, vemos que Judas não conhecia Jesus. De novo, Judas não conhecia Jesus. Jesus perdoou Zaqueu, que roubou tanta gente. Jesus perdoou a pecadora arrependida. Jesus expulsou os demônios da mulher que estava possuída, a mulher prostituta. Jesus perdoou tantas pessoas. Jesus salvou cada um daqueles apóstolos. E Judas não vê, ele não enxerga. Como é possível alguém estar tão perto de Jesus e não conhecê-lo, não enxergá-lo, não vê-lo? E aí algo que deve ficar para nós, para a nossa vida espiritual. Judas estava do lado de Jesus durante 3 anos, pelo menos, acompanhando Jesus em tudo. E fez tudo isso.
E nós, às vezes, temos aquela tendência, aquela ideia, aquela comoção interior de pensar, nossa, mas se eu tivesse conhecido Jesus. Se eu tivesse estado com Ele, pelo menos um pouquinho. Se está na moda aquele Café com Deus Pai, né, aquele livro. E aí, se eu tivesse tomado um café com Jesus. Se eu tivesse tido 10 minutos de conversa com Ele. Talvez não teria adiantado de nada. Porque não é isso que determina se seremos João ou Judas. O que determina é o nosso coração. Por isso nós insistimos tanto, quando meditamos a palavra de Deus, insistimos tanto na importância do concreto da nossa fé. A fé em Cristo não é uma ideia, a fé em Cristo é uma experiência, é uma vivência. Se não for concreto, de verdade, não vai mudar nada. Absolutamente nada. E continuaremos vazios e tristes. Agora, se estivermos de fato com Jesus, estaremos plenos e felizes de fato. Portanto, irmãos e irmãs, peçamos a Deus que nesta quarta-feira santa, neste dia santo, que já nos prepara para o dia de amanhã, tão importante, que neste dia o Senhor, por esta Eucaristia, nos ajude a abrir o nosso coração. Que não cessemos, que não nos fatiguemos de pedir a Deus que abra o nosso coração. Essa é sempre a chave. Um coração aberto, dócil para receber a vontade de Deus, para receber a palavra de Deus, para estar em oração unida a Cristo. É disso que nós precisamos. É disso de verdade que nós precisamos. Se formos assim, nós seremos como santos. Mas se não for com o coração aberto, se for com o coração fechado, duro, gelado, incapaz de sentir amor, incapaz de conceber o afeto, incapaz de amar a Deus, de verdade, não tem como. Não tem como. Deus é um Deus muito bonzinho e muito educado. Nunca Ele vai invadir nosso coração. Nunca. Deus nunca vai tirar nossa liberdade. Mesmo que eu peça. Mesmo que eu peça. Senhor, tira a minha liberdade só por um dia, para que eu não faça nenhuma besteira. Deus não escutaria essa oração. Deus nunca vai invadir o nosso coração. Ele precisa que ele esteja aberto. Que de fato esteja. E que nós acolhamos o Senhor com amor, com o nosso coração escancarado, para acolher a sua palavra, para acolher o seu amor e para sermos verdadeiros discípulos seus, principalmente nesta hora em que o Senhor deseja estar conosco. Amém.